A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na Congregação Cristã no Brasil. Braz, do dia 4/11 de 2025, terça-feira, ancião Norival Marques pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, aonde nós aprendemos a servir a Ele em espírito e em verdade. Irmãos, glória a Deus. Gênesis, o começo de tudo. Ancião Norival Marques. Vamos deixando aqui nosso pedido de oração. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe dos testemunhos, dos pedidos de orações pendentes, né, irmãos, aí. Mas deixa aqui o seu também, que este Deus, ele vai ao seu encontro. Vamos compartilhar? Vamos ouvir na mesma comunhão? Vamos lá. O Senhor confirmou. Gênesis, primeiro capítulo. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, primeiro capítulo. Hoje começa uma página nova na vida de alguém. Vai anotando que daqui para frente coisas novas vão te acontecer. A criação do céu e da terra e de tudo o que neles contém. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus: ajuntam-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus,
para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para alumiar a terra. E para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. Até aqui. Parou no dia quinto, né? E o Senhor já começa a palavra falando conosco. Você que entrou aqui aflito, você entrou aqui praticamente sem esperança nenhuma. E a palavra já te diz: cada dia eu vou fazer uma obra na tua vida. Pode anotar no teu caderninho, pode avisar teus parentes que para a tua família está perdido, para o Senhor não está nada perdido. Que para você não tem mais jeito, o Senhor te diz: você ouviu bem, o nosso Deus criou tudo que você ouviu. E Ele vai criar coisas na minha vida e na tua vida que nem passou na tua cabeça. Deus vai criar coisas. E vai criar saídas. Vai criar saídas. O que quer dizer criar saídas? Você está num beco sem saída. Você está cercada por cima, por baixo, em volta de você. Mas o Senhor te diz, por esta palavra: estou te tirando por cima. Estou te tirando por cima. E aqueles que iriam ver o teu mal, a tua queda, toda honra e glória a Deus, eles vão ter que ver a minha e a tua vitória. Nosso Deus não perde batalha. Nosso Deus não perde batalha, viu? Você já chorou muito, te judiaram muito. Você está como aquela pessoa que não tem mais jeito, está totalmente abandonado, já não liga mais para mim. Mas o Senhor te diz:
Bendita a hora que você veio aqui hoje. Hoje é o dia da tua salvação. Hoje é o dia da tua libertação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os irmãos perceberam, cada dia Ele foi fazendo uma coisa. Nós paramos aqui no 5º dia, né? Mas até o 6º dia Ele trabalhou e no 7º Ele descansou. E hoje Deus te fala por esta palavra. Chegou o dia de você descansar. Por que descansar em quê? Descansar em Deus. Porque a tua mente está tão turbada, você não consegue mais raciocinar, você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais fazer os assuntos da tua casa. Você chegou até a falar para o Senhor: eu pareço uma barata tonta, eu não sei o que eu faço. Vou para um lugar, esqueço, vou para outro lugar, esqueço. Às vezes eu paro, mas o que eu estava fazendo? É ou não é assim? É. Mas o Senhor te diz: hoje, por esta palavra, Deus limpa a minha e a tua mente. É como aquela professora que está escrevendo na lousa, vai escrevendo, e a lousa enche. Chega uma hora que ela pega o apagador e começa a apagar. Por quê? Porque tem mais lições ainda. E ela precisa continuar a aula. E o Senhor te diz: essa aula vai continuar na tua vida. Hoje Deus te ensina uma coisa, amanhã Deus te ensina outra coisa, depois Deus te ensina outra coisa. Uma coisa é certa: se nós guardarmos a palavra, nós vamos ser aprovados para entrar no céu. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E aqui diz: e o Espírito de Deus, aqui está em maiúsculo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. A palavra, o verbo, haja luz. E neste momento, por esta palavra, o poder desta palavra está dizendo para todos nós: haja luz. Haja luz. E quando a luz chega, aquilo que a gente não entendia passa a entender. Aquilo que a gente gostaria de arrumar, mas na escuridão não dá para arrumar. Por que não dá? Porque a gente não enxerga. Como é que nós vamos arrumar uma coisa, arrumar um quarto, arrumar um lugar que está no escuro? Não consegue. Mas quando chega a luz, aí nós enxergamos, né? E você entrou aqui, você falou para o Senhor: Senhor, não estou enxergando nada. Os testemunhos de hoje, qual foi? Um é com a catarata, outro uma coisa, outro outra coisa. Quando não se enxerga, irmãos, é uma luta. Mas bem-aventurado quando chega a luz. E a luz está chegando na minha vida e na tua vida. As pessoas vão falar para você, hein? Vão falar para você: nossa, até há pouco tempo a gente não enxergava nada, não vimos saída, não sabia o que fazer. De uma hora para outra, parece que a coisa clareou. Parece não, já está clareando. Já está clareando. A luz está chegando. A luz é Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo chega, o nosso adversário tem que correr.
E você que está com medo de alguma coisa, como a nossa irmã falou, a nossa jovem, fizeram algum mal para você? Estão te amedrontando, estão pondo medo em você? A palavra já te fala, fique em paz, vou colocar luz nos teus olhos. Quando a luz está em nós, é um facho de luz que as trevas têm que ir embora. E todo esse mal que fizeram contra você, nada vai te atingir, nem você e nem na tua família. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, a manhã e o primeiro dia. Então, irmã, fica em paz. E o Senhor te fala novamente. Vai anotando, viu? Pode anotando, escrevendo. Cada dia Deus vai fazer uma obra. Cada momento, cada dia, Deus vai fazer uma obra. E Ele te fala de novo, hein? Hoje começa uma página nova na tua vida. Hoje começa uma página nova na nossa vida. E Deus vai escrever muita coisa. Deus vai escrever muita coisa. E o nosso adversário já está de malas prontas para ir embora. Sabe por quê? Porque o que Deus está escrevendo na minha vida e na tua vida, sabe o que é? É vitória. Vitória espiritual e vitória material. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Irmão, Deus vai fazer uma separação na família de alguém, mas é para o bem, hein? É para o bem. É o que Ele fez aqui. Ele fez uma separação entre as águas. Tudo era água, mas uma parte da água Ele pôs para cá, uma outra parte Ele pôs para lá. Não está dividindo a família, não. Mas vai fazer uma divisão, que essa divisão vai ser a tua e a minha libertação. Vai pôr um aqui, vai pôr um lá, vai pôr outro aqui, vai pôr outro aqui, mas o Senhor te fala, todos fazem parte do corpo de Cristo. Um depende do outro. A mão esquerda depende da direita, a direita depende da esquerda, os pés, e cada membro nosso, todos eles têm as suas funções. Se nós machucarmos o dedinho, todo o corpo sofre. Não é porque é o dedinho que todo o corpo não sofre, sofre sim. Às vezes nós temos dores internas que a gente não sabe nem onde é, mas a dor tem. E você está com uma tristeza, você está com uma tristeza que você não consegue decifrar. Por que essa tristeza? E o Senhor te fala, você não vai saber por que essa tristeza. Mas uma coisa Deus te fala, essa tristeza vai embora hoje. Nem precisa saber o que é essa tristeza. Nem precisa saber por que é essa dor. Mas o Senhor te fala, essa dor vai embora, essa tristeza vai embora e o nome de Deus será glorificado.
E chamou Deus a expansão seca, terra. E por este verso, o Senhor mostra, você vem caminhando numa estrada muito esburacada e com muitas pedras para te atrapalhar. E já não faz pouco tempo não. Você já vem nessa estrada há muito tempo. E você está cansada, você está cansado, e o Senhor te diz, hoje, por esta palavra, Deus manda um vento, limpa o teu caminho e você vai glorificar a Deus. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Glória a Jesus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória, glória, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, bendita teu nome. Bendito Deus, santo, santo. Glória a Jesus, aleluia. Deus, culto glorioso, Gênesis 1 ao 23, Braz, 4/11 de 2025. Ancião Norival Max pregou pela guia do Espírito Santo. Deixemos aqui, queridos, pedido de orações e Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Fique com Deus.